Existe uma história acerca desta figura que é amplamente conhecida no mundo. Mas fato é que, além dessa não ser a única história, ainda carece de muitos fundamentos. Porém, eu vos trago, se realmente é o suficiente, alguns conhecimentos complementares que, para muitos, estão ocultos. A verdade é que existe uma cortina de fumaça nesse assunto, e somente se você quiser e se esforçar, você escapará de tantas ocultações. Do contrário, não seria necessário você clicar nesse vídeo. As pérolas não são lançadas aos porcos, e por você estar aqui, isso com certeza você não é. Não quero dizer que o que você sabe até agora seja mentira. Não, mas existe muito mais sobre este ser, coisas que são pouco divulgadas e às vezes são até mesmo evitadas. O meu objetivo é que você conheça com mais profundidade as origens e as versões dessa história. Porque sim, existe pelo menos mais uma versão e ela é muito importante para que você não seja enganado. Satanás hoje é visto como um espírito mau, que influencia a partir do mundo espiritual as coisas ruins que acontecem no mundo material. Doenças, fenômenos naturais destrutivos, maldições e até mesmo algumas inclinações humanas lhe são atribuídas, como se ele conseguisse executar e influenciar essas coisas. Sua principal fama é de um anjo caído que se tornou inimigo de Deus, enquanto Deus é exaltado como Criador que deseja o bem e o desenvolvimento do homem. Satã é conhecido como aquele que tentou usurpar o trono, falhou e agora deseja fazer o mal contra toda a criação de Deus. Mas será possível que alguém que viu o próprio Deus pense em enfrentá-lo? Não parece muito prudente acreditar que um ser que viu Deus face a face seria capaz de desafiá-lo, né? O tamanho do poder e da glória de Deus, sendo ele Deus, portanto eterno e todo-poderoso, seria impossível derrotá-lo. Se nós, que somos humanos, conseguimos ter essa noção, o que dirá de um ser celestial com capacidades e conhecimentos muito maiores do que o nosso, como é o caso de Satã? Estaria então essa história correta ou completa? Vamos debruçar sobre a Bíblia Sagrada, onde as histórias se iniciam e onde todas as verdades se baseiam. A primeira vez que a palavra Satanás aparece na Bíblia, seguindo a ordem cronológica, seria no livro de Jó, que segundo estudos teria acontecido por meados de Gênesis, provavelmente antes de Êxodo. Em Jó, no capítulo 1, versículo 6, está escrito: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. O texto em hebraico, como podemos ver, tem essa palavra como Satã, ou Satanás. Uma observação antes de entrarmos na palavra Satanás é que o termo entre os filhos de Deus são as mesmas palavras usadas em Gênesis 6, quando os filhos de Deus desceram na terra para se deitar com as mulheres e tiveram filhos com elas, os que se tornaram gigantes, segundo a Bíblia. Nitidamente retratando esses filhos de Deus como seres celestiais, espirituais, e não como humanos. Voltando ao texto. Veio Satanás participar daquela reunião. Grave isso, ele veio participar da reunião dos filhos de Deus. Ali, ele se apresenta, diz para Deus que estava vindo de rodear o mundo e que Jó só temia Deus de forma exemplar porque Deus o abençoava. Se não fosse por isso, ele blasfemaria. A palavra hebraica para Satanás significa adversário ou acusador, carregando a ideia daquele que resiste e age como inimigo. Não sou um especialista da língua, mas o que eu posso afirmar das minhas pesquisas é que ela é usada como um substantivo nesse momento. Ou seja, ela é a definição de um ser ou objeto. Em outra passagem que também usa a palavra Satanás, trata-se de números. Vemos no capítulo 22 e versículo 22 também. No texto está escrito:
Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi, e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Ora, Balaão ia montado na sua jumenta, e 2 de seus servos iam com ele. Aqui, o anjo do Senhor é posto como um adversário. Porém, no texto em hebraico, está escrito posto como Satanás. Aqui o anjo do Senhor é colocado como um Satanás, refletindo a ação de se opor, de ser um adversário contra o Balaão e sua jumentinha. Também reforçando que trata-se de um título usado para adversário, porque o anjo do Senhor que aparece nessa cena não é o adversário de nossas almas. Por isso, existe uma discussão onde alguns dizem não existir a pessoa de Satanás, por se tratar apenas de um título, observando que existe o uso dessa mesma palavra tanto para definição como para função, e o argumento então seria que qualquer um que se oponha a algo ou alguém é um Satanás. Satanás, como pessoa, seria então uma má interpretação definida erroneamente. Mas seria isso mesmo ou seria, na verdade, uma ferramenta utilizada com más intenções, como alguns acreditam? O interessante é pensar que isso geraria uma inexistência do mal e construiria apenas o diferente, não mais a figura maligna. Quando eu digo alguns aqui, eu não estou me referindo aos que em suas religiões creem nessa situação, como os judeus, por exemplo. Eles acreditam no Satanás de uma forma diferente dos cristãos. Porque, como diz o apóstolo Paulo aos que são de fora da nossa religião, em 1 Coríntios 5, Deus o julgará. Mas e então, Felipe, você está dizendo que Satanás não existe? De forma alguma. Calma, só estamos no começo e no fim desse vídeo eu garanto que você vai saber a real identidade deste ser que por trás de tanto malabarismo tenta se esconder. Antes aqui eu estou me referindo aos que pertencem à nossa fé, ao cristianismo e tentam defender a inexistência do mal. De fato, seria muito conveniente para este ser se sua existência fosse suprimida. Ele seria livre para atuar sem ser considerado. Mas não é só nisso que baseamos nosso estudo, e como o foco é o desenvolvimento cristão, consideraremos mais informações e vamos mostrar como outras circunstâncias mostram esse ser nitidamente. O que eu gostaria de destacar é que o nosso inimigo é um Satanás, independente de ser um título ou uma definição, nós temos um Satanás, que vai além do significado da palavra, um Satanás com identidade, personalidade, inteligência. A primeira atuação dele registrada contra nós está no livro de Gênesis, capítulo 3, onde uma serpente engana Eva e a incentiva a desobedecer a ordem de Deus, efetivando a queda do ser humano e corrompendo a sua natureza. Aqui, ele é definido como uma serpente. No livro de Apocalipse, o apóstolo João, quando teve uma visão das profecias do fim, em uma específica ele diz: "Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos." A palavra diabo e Satanás são colocadas juntas por João, afirmando que ambos tratam-se do título do mesmo ser, o inimigo de nossas almas, sedutor de todo mundo. O significado da palavra diabo em grego, diabolos, é acusador. No versículo seguinte o anjo diz: "Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus." Apocalipse 12:10. Deixando clara a função desse ser de acusar diante de Deus, tentando nos condenar perante o justo juiz que é Deus. Mas nós temos um grande advogado, seu nome é Jesus. E todo aquele que nele crê é defendido e justificado diante de Deus por ele, pois ele paga pelos nossos pecados com seu próprio sangue. Aleluias ao Senhor. Por essa passagem já fica claro que ele nos acusa e combate contra nós.
nos seduzindo ao pecado e nos acusando diante de Deus. Sobre sua atuação, o apóstolo Paulo disse: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós andamos todos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios 2, do 1 ao 3. Aqui Paulo nos ensina que além dele influenciar, como fez com a Eva, seduzir, ele também atua nos que desobedecem ou rejeitam a Deus, deixando claro que aqueles que estão vivendo em suas naturezas estão vivendo debaixo da autoridade do Satanás, como foi com Judas. Em Lucas 22, no versículo 3, onde a escritura diz que Satanás entrou em Judas e fez o acordo com os fariseus para vender Jesus. Mas quem ele é? O grego de príncipe da potestade do ar, como Paulo disse em Efésios, possuem essas definições, como príncipe governante, aquele que tem autoridade, e potestade, autoridade. Fica claro que ele tem uma autoridade. E considerando sua apresentação junto aos filhos de Deus, que são os anjos estabelecidos por Deus, lá no livro de Jó, fica evidente que esse ser não é um mero inseto. No livro de Judas está escrito: Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor repreenda você. Embora o objetivo de Judas com esse texto seja outro, e eu vou entrar nesse assunto mais pra frente, porque fica muito claro que o Miguel não ousou xingar Satanás, ele teve um certo respeito pelo Satanás. Por que isso? É um assunto para outro estudo. Mas, para o nosso foco agora, o que eu quero dizer é: ele teve poder e força para lutar contra um arcanjo de Deus, que é o arcanjo Miguel. Então, com certeza, não se trata de um ser sem poderes ou autoridade, mas da onde é que ele tem esses poderes, como ele conseguiu essa autoridade, qual o nome dele, quem ele é, por que ele nos acusa. Nós temos duas versões principais para entendê-lo, bem como a sua origem. A primeira e mais conhecida é essa que a maioria pensa e acredita. Trata-se de uma interpretação baseada nas profecias de Isaías, onde supostamente conta quem era e como era Satanás antes de tudo. Vejamos. Isaías 14:12. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Primeiramente, já vamos focar nesse ponto. Aqui surge o suposto nome Lúcifer, que na verdade é uma palavra do latim que foi traduzida por Jerônimo quando ele traduzia a Bíblia do hebraico para o latim, onde o trecho que fala estrela da manhã, filho da alva, que é esse trecho, referindo-se ao rei da Babilônia, foi traduzido para a palavra do latim Luxferus. Eu não sei se essa é a pronúncia correta, tá? Mas é a palavra Lúcifer, que significa portador da luz. Muitos então começaram a chamar Satanás de Lúcifer, dizendo que esse seria o nome dele e que essa profecia se tratava da história dele. Entretanto, essa profecia diz respeito à queda de um rei específico da Babilônia, que teria dominado, inclusive, Israel, mas depois perdeu seu poder, sua glória, porque Deus lhe tirou tudo isso, derrubando o seu reino. A ideia de que isto é a origem de Satanás, na realidade, não é cristã, mas vem de contos e crenças de outros povos. Vamos lá. Como Isaías usou o termo estrela da manhã para se referir a esse rei, é importante entendermos que a estrela da manhã se trata do planeta Vênus. Para nós, no Brasil, conhecemos mais como estrela d'alva, a estrela da aurora. Essa estrela, na verdade, é o planeta Vênus. No folclore romano, Lúcifer é o nome de Vênus. Um escritor romano, Ovídio, disse em sua obra Metamorfoses:
Lúcifer abriu o caminho para a luz e afastou as sombras da noite, se referindo ao brilho que o planeta gerava. Provavelmente nas noites sem lua, isso era muito destacado na época, que não tinha luzes como tem hoje para todo lado, pois é a estrela que mais brilha. Quem aí já viu a estrela d'alva de manhã? É um brilho intenso, que no caso é o brilho do planeta Vênus. A deusa Inanna, nas crenças da Mesopotâmia, também era associada ao planeta Vênus. Na mitologia relacionada, quando Vênus desaparece do céu, é quando ela desce ao submundo. Isso está escrito no mito da descida de Inanna. Da mesma forma, o deus Atar dos cananeus tenta tomar o trono de Baal, porém falha e é jogado dos céus, também tendo sua queda como referência quando Vênus desaparece do céu, quando a estrela d'alva desaparece. Sendo assim, o que pode ter acontecido é que, com a tradução da Vulgata, que é essa versão em latim do Jerônimo, as outras histórias de Vênus podem ter sido vinculadas ao Lúcifer, que era Vênus, e isso se tornou o pensamento definitivo. Alguns cristãos primitivos, como Tertuliano e Orígenes, chegaram a realizar essa analogia da queda do rei com a queda de Satanás. Além da profecia de Isaías, nós ainda temos também a profecia de Ezequiel, no capítulo 28, onde supostamente Ezequiel estaria profetizando e falando sobre esse arcanjo que se rebelou contra Deus. Entretanto, assim como a profecia de Isaías, trata-se de uma profecia contra um rei específico, que é o rei de Tiro. E mais explícito ainda do que Isaías, no versículo 2 dessa mesma profecia de Ezequiel, está escrito: sendo você um simples homem, ainda que pense que o seu coração é como se fosse o coração de Deus. Então, fica evidente que o profeta aqui está se referindo a um homem que deixou o orgulho subir para a cabeça, como era o caso de muitos monarcas daquela época e, inclusive, posteriormente também, durante o Império Romano, quantos imperadores existiram que obrigavam o povo a adorá-los como deuses. Essa, então, seria a primeira versão, a mais conhecida, inclusive, que Satanás, então, teria se rebelado, é o que está escrito em Isaías, teria se rebelado contra Deus e, na luta, ele teria perdido e sido lançado do céu. Isso coaduna com o que está escrito em Apocalipse. Mas ainda que essa fosse a versão correta, Judas escreve que: e a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Judas 1, versículo 6. Provavelmente endossando o que o apóstolo Pedro escreveu: pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com corrente de escuridão, reservando-os para o juízo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Mas ao mesmo tempo que os anjos nitidamente estão presos aguardando o juízo final, Paulo diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Que seria um mundo espiritual? Ora, se os anjos caídos, incluindo Satanás, estão presos, quem são os demônios dominadores desse mundo que Jesus, os apóstolos e até nós, os cristãos de hoje, expulsamos das pessoas e lutamos contra? Está explícito que os anjos que pecaram contra Deus estão acorrentados. Satanás, por outro lado, embora seja um anjo que, segundo essa teoria vigente, teria se rebelado contra Deus, por algum motivo ele teria conseguido ficar solto dessas correntes, pois nós vemos que ele tentou o Senhor Jesus no deserto e ainda fez algumas outras atuações. Entretanto, nós sabemos que ele não é onipresente, não consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. Como poderia, então, várias pessoas estarem possuídas de Satanás? Não seria possível. Então, quem são seus agentes? Quem são esses que expulsamos de todos os lugares, tendo em vista que Satanás é apenas um e os outros anjos estão acorrentados? Então tem alguma coisa que a gente não está entendendo aí, tem algo que está faltando. Nossa, Felipe, mas então se essa não é a história de Satanás, qual é então? Vamos entrar na segunda visão, na versão que é pouco contada. Lembra do que eu pedi para você gravar? Pois é, Gênesis 6, o termo filhos de Deus, que é o mesmo termo usado em Jó para os seres celestiais.
Nesse capítulo, o Moisés diz que os filhos de Deus desceram para ter relações com as filhas dos homens. Pois bem, alguns defendem que se trata de filhos de Sete, mas em nenhum momento do Velho Testamento essas palavras se referem a seres humanos. Sempre que essa palavra aparece, filhos de Deus, é citando os anjos ou seres celestiais, seres espirituais. Não é uma palavra para matéria, mas normalmente ela identifica seres sobrenaturais. Sendo assim, aqui em Gênesis, de fato, se trata de anjos descendo para ter relações com as filhas dos homens. Mas o Moisés não se aprofunda nesse detalhe, possivelmente porque na época dele a história já era bem conhecida, mas hoje essa é a história pouco conhecida e muitos chegam a não entender o porquê dos anjos descerem. E é isso que nós vamos entender e estudar agora. Eu estou falando aqui a respeito do livro de Enoque, um livro que é de antes da época de Jesus e provavelmente na época dele já era muito conhecido. O livro de Enoque nos conta essa história com riqueza de detalhes e eu vou resumir aqui para vocês. Quando Deus fez o homem e a mulher, os anjos que foram postos para vigiarem e protegerem o ser humano ficaram com inveja e ciúmes, pois começaram a cobiçar as sensações e os prazeres que o ser humano tinha, como as relações sexuais e um parceiro conjugal. No primeiro livro de Enoque, no capítulo 6, versículo 1 ao 2, está escrito: "E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias. Nasceram-lhe filhas, elegantes e belas. Quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, desejaram-nas, dizendo uns para os outros: Vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progenie dos homens, e geraremos filhos. Por isso, os anjos teriam se organizado e descido para terem os seus desejos realizados." Em Gênesis 6, versículo 2 e versículo 4, está escrito: "Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que, entre todas, mais lhes agradaram. Naquele tempo, havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade." Nós vemos Gênesis falando exatamente a mesma coisa que o livro de Enoque. De certo modo, aparentemente o Moisés tinha também o conhecimento do livro de Enoque, tendo em vista que, historicamente, mas não arqueologicamente, ele supostamente teria sido escrito antes mesmo de Moisés. E desses gigantes, que são os filhos dos anjos, por exemplo, deles vieram Golias, que lutou contra o Davi, o rei Og da terra dos gigantes, que os espias viram na terra prometida. Não conseguimos saber exatamente quando e em qual ordem as coisas teriam acontecido. Se foi antes da queda de Adão e Eva, o Satanás já desceu com seus anjos e ludibriou a Eva. O livro de Enoque diz, inclusive, que o anjo que tentou Eva se chamava Gadrel. O que complica esse ponto de vista é o fato de falar da multiplicação de várias filhas que os homens tiveram. Existe a possibilidade de Adão e Eva terem filhas antes de Caim e Abel? Pode ser, uma vez que as linhagens naquela época focavam somente nos filhos homens, ignorando as mulheres. Sem contar que a história bíblica dá a entender que, embora tenha focado em Adão e Eva, não parecem ter sido os únicos a serem feitos, mas sim os primeiros. Pois quando Caim é expulso por ter matado Abel, ele vai para uma outra cidade que já tem pessoas por lá. Agora, se foi depois da queda, algum conflito já havia acontecido antes, porque a serpente já existia e já havia tentado a Eva. Então, continuando. Quando os anjos se entregaram com os seres humanos, a ação de Deus para aquela situação, ainda segundo o livro de Enoque, foi o dilúvio, que eliminaria toda a vida corrompida. Pois os anjos não apenas teriam se corrompido, mas teriam corrompido o máximo da humanidade. Além dos seus filhos, que foram gigantes, consumirem tudo, inclusive as pessoas, eles teriam iniciado os seres humanos em conhecimentos muito avançados, que serviriam para a própria destruição e corrupção. Por exemplo, Semiasa, o líder dos anjos, um forte candidato a ser o Satanás que nós conhecemos, ensinou os seres humanos a fazer feitiçarias e encantamentos. E Ecum seria o nome do primeiro anjo a corromper os outros anjos, também um candidato a ser o nosso Satanás.
Ele teria ensinado um modo de escrita para os homens, ele detinha conhecimentos e ele ensinou os seres humanos a evoluir esses conhecimentos, e a escrever, e a estudar. Azazel teria ensinado muitos outros pecados aos seres humanos, como por exemplo manipular ferro e os metais para criar espadas, armaduras, além de ensinar o ser humano a trabalhar a imoralidade com a sensualidade. E aí é interessante, porque o sacrifício que Deus ensina ao povo de Israel a fazer para cobrir os seus pecados, lá em Levítico, no capítulo 16, no versículo 20 a 22 e também no versículo 10, um bode tem que receber os pecados e as iniquidades do povo, e esse bode é enviado para o deserto. Mas é enviado para o deserto de Azazel, justamente o nome daquele anjo caído que teria ensinado, segundo o livro de Enoque, diversos pecados aos seres humanos. E, ainda segundo o livro de Enoque, ele teria sido acorrentado em um deserto para aguardar o dia do juízo final. Da mesma maneira, no livro de Levítico, Deus instrui que um homem conduza esse bode com os pecados de Israel até o deserto e a partir de lá abandone-o, para que ele vá para o deserto de Azazel, ou seja, para que os pecados recaiam sobre Azazel. Então esse bode iria para o deserto de Azazel, carregando as culpas e os pecados dos israelitas, recairia sobre o abismo do deserto onde ele está aprisionado. A maldade era tanto, os anjos ensinaram tantas maldades e cometiam tantas maldades, eles e os seus filhos, que eram gigantes. Por esse motivo, Deus teria dito: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Inclusive, o livro de Enoque diz que os anjos caídos não apenas corromperam os seres humanos, mas também pecaram contra os animais de alguma forma. Algo que não sabemos dizer exatamente o que foi, mas podemos entender algo mais ou menos entre se alimentar descontroladamente dos animais, desrespeitando-os, até mesmo matando-os para rituais, ou até alguma interação diferente com eles, gerando uma alteração genética neles. Alguns supõem que esses animais, inclusive, foram os dinossauros. Dessa forma, por isso Deus quis eliminar até mesmo os animais. E aí, o dilúvio foi enviado para acabar com essa situação, essa bagunça toda que os filhos dos anjos e os anjos estavam gerando e corrompendo cada vez mais o ser humano, que já era corrompido ao pecado, à natureza, desde que o conhecimento do mal lhe foi entregue no fruto. O livro de Enoque nos diz que a punição dos anjos foi a de serem aprisionados. Os anjos de Deus então se reuniram e aprisionaram os anjos caídos, os anjos que se rebelaram. E então os anjos de Deus os aprisionaram no abismo. Mas e quanto aos gigantes, os filhos desses anjos? O livro de Enoque diz que por esses seres serem híbridos, metade anjos e metade homens, eles ficariam com seus espíritos aprisionados no mundo. E, como castigo de Deus, eles, aprisionados no mundo, aguardando o juízo final, serão chamados de espíritos malignos ou espíritos imundos, pois eles só faziam aquilo que eles aprenderam de seus pais. Então, estes gigantes, no momento do dilúvio, quando eles morressem, fossem lavados da face da terra, eles não seriam lançados no abismo também, porque eles, diferente dos anjos, não eram seres 100% espirituais, seres que conseguiam simplesmente se tornar materiais como os anjos.
Não, eles de fato eram uma mistura da terra, de Adama, uma mistura de Adama, né, que é o nome do Adão vem disso, que é da terra, do pó da terra, com seres espirituais. E, de acordo com o livro de Enoque, Deus, avaliando essa situação, e por eles serem híbridos, então os teria condenado a ficarem aprisionados na terra. Só que de forma contínua, eterna, como um castigo, de forma dolorosa. Só que esses gigantes, eles seriam espíritos malignos, porque eles continuariam tentando atuar na humanidade por meio das suas influências espirituais. Então esses gigantes ficariam vagando no mundo como espíritos maus, aguardando o dia do juízo, onde eles serão condenados. Então, nessa versão da história, os demônios que se manifestam e são expulsos aí nas pregações e nas orações que os cristãos fazem, são os espíritos dos gigantes, espíritos malignos que trabalham para os propósitos dos anjos caídos, que estão acorrentados no abismo. É interessante lembrar uma passagem que Jesus vai expulsar um demônio do gadareno e o espírito diz: estes, ou seja, os demônios, pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Isso está em Lucas, capítulo 8, versículo 31. Em outro momento, está escrito: e eis que gritaram: o que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Isso está em Mateus, capítulo 8, versículo 29. Nitidamente, esse demônio já sabe que o aguarda um juízo, como está descrito no livro de Enoque, enquanto o primeiro pediu para não ser jogado no abismo. Seria então aquele abismo onde os anjos caídos estão aprisionados e ele não queria ser lançado lá? Essa, meus amigos, é a segunda versão da história, a versão que é menos contada. Eu não afirmo que o livro de Enoque seja totalmente verdade, ele é considerado apócrifo e tem os seus motivos para isso. Mas é interessante notarmos que o próprio apóstolo Pedro usou trechos de conhecimentos que estão nesse livro. Da mesma maneira, é interessante notar que em momento algum nos evangelhos, ninguém pergunta para Jesus quem são os espíritos malignos. Como se naquela época já fosse um conhecimento comum, como se aquilo não fosse novidade para ninguém. E nós sabemos que o livro de Enoque já era escrito e era popular no período de Jesus, o que nos dá a entender, de certo modo, que possivelmente eles já sabiam e acreditavam nessa história do Enoque. Essa é a minha humilde opinião. E aqui eu trouxe apenas um estudo para nós vermos que as coisas são muito à frente do que nós nos limitamos por muitas vezes. Vale a pena estudarmos, meus irmãos. Se você gostou, eu peço que se inscreva no canal, curta esse vídeo, ative o sino para acompanhar os próximos estudos, pois da mesma forma que eu elaborei este, já tenho vários outros em produção, que com certeza vai agregar muito ao seu conhecimento espiritual. Não deixe de compartilhar com seus amigos, isso me ajuda a crescer e mostra que o meu trabalho não está sendo em vão. Louvado seja o nome do Senhor.